TV Câmara de Palhoça. Está aqui também na Câmara do município de Palhoça, um antropólogo, no qual veio aqui fazer um apelo para todos os senhores vereadores, que nós temos uma comissão formada, vamos formar uma comissão aqui de vereadores, que na próxima quarta-feira agora, os colegas vereadores, será votado no Senado Federal o decreto que susta aquele decreto que o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, implantou no dia 4 de dezembro de 2024, o decreto 12.290, de 4 de dezembro de 2024. E o Esperidião Amigo, senador da República, fez um decreto, estão tentando derrubar, fez uma lei tentando derrubar esse decreto do presidente da República, no Senado Federal. Na próxima quarta-feira, começa às 15 horas, 16 horas, e no qual eu fiz um convite para o Edivaldo vir aqui, para que a gente falasse 5 minutos aqui, ou 3 minutos, para que ele explique para todos os senhores vereadores a necessidade que nós temos de formar esta comissão aqui no Poder Legislativo, para que a gente possa brigar, junto, todos nós, 21 vereadores, por aquele povo do sul do município de Palhoça, que está sendo massacrado pela FUNAI. Então, Edivaldo, por gentileza, te dou aqui 3, 4 minutos para que possa se manifestar, e a sessão tem que prosseguir, e que hoje ainda eu gostaria de vereador que tem interesse em participar dessa comissão, para que a gente possa trabalhar em cima desta comissão. Tá bom, ilustre vereador? Edivaldo, por gentileza. Obrigado. Rapidamente. Muito obrigado, presidente, vereador Pitanta. Satisfação ter sido convidado pelo senhor para fazer essa manifestação. Muito boa noite a todos os demais vereadores. É uma satisfação e uma enorme responsabilidade estar aqui nessa casa para falar de um assunto que, infelizmente, não é agradável de se falar. É muito bom fazer moções de apoio à Marcha para Jesus, um motivo óbvio, importantíssimo, válido, muito bom. Temos outros, discutimos e celebrarmos. A vida tem tanta coisa para ser celebrada, né? Mas nós acabamos de passar por um 19 de abril, que foi o Dia do Índio, e nós gostaríamos de poder celebrar o Dia do Índio aqui em Palhoça. Infelizmente, da forma como entendo, eu penso aqui falar em nome de vários cidadãos palhocenses, a questão indígena não é exatamente um assunto de celebração para Palhoça. Palhoça tem hoje, se os senhores não sabem, é bom lembrar, 4 reivindicações territoriais indígenas em Palhoça. Morro dos Cavalos, Morro da Cambirela, Praia de Fora e Maciambu Pequeno, afetando dezenas de propriedades, pelo menos 4 ou 5, talvez 6 comunidades e centenas de cidadãos palhocenses, que nem sempre se sentem devidamente representados ou não têm espaço para falar sobre isso. E é por isso que eu venho insistir, e insisto aqui, presidente, que amanhã nós tenhamos o que nós vamos chamar de uma audiência pública reservada, por assim dizer, ou seja, uma reunião entre os moradores dessas comunidades atingidas, nominalmente Enseada do Brito, Araçatuba, Maciambu, Praia de Fora, algumas outras comunidades ali, Baixada do Maciambu, e faço esse pedido por pelo menos 4 pedidos, eu vou listar aqui. Em primeiro lugar, o presidente acabou de lembrar, dia 4 de dezembro de 2024, o presidente Lula assinou o decreto homologatório da suposta terra indígena Morro dos Cavalos. Quando um presidente da República assina um decreto homologatório, deveria ser motivo de celebração do povo brasileiro. Afinal de contas, uma terra indígena é patrimônio da União, deveria representar um povo indígena que habita tradicionalmente aquele local e deveria ser motivo de celebração. Como eu disse, aqui em Palhoça, nós não temos esses motivos de celebração. Todo cidadão palhocense minimamente bem consciente do que aconteceu ali, quem parou para estudar um pouquinho, sabe que aquela comunidade foi artificialmente criada por professores da UFSC, professores antropólogos de outras organizações, incluindo o CTI, Conselho de Trabalho Indigenista, o CIMI e outras ONGs. Isso está comprovado, ficou comprovado e falado não só por mim, que já fiz um primeiro laudo antropológico, uma primeira nota técnica antropológica, mas por uma própria CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal, onde o Pitanta participou, creio que outros aqui participaram também, denunciando, que inclusive tem texto celebrando, texto da UFSC e da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, na placa do jornal, celebrando a chegada, presta atenção no que eu vou falar, da primeira família Guarani do estado, do litoral de Santa Catarina. Que ano é esse?
1994. Celebrando a chegada, de novo, da primeira família. O texto estava um pouquinho errado, porque não é bem verdade. Já havia uma família chegado antes. Isso é verdade, uma família Moreira que chegou na década de 70. Mas a família toda se dispersou. 3 filhas mulheres casaram-se com 3 não indígenas. Um indígena que sobrou, o único que ainda está vivo e é conhecido, foi induzido por uma antropóloga a descer até o Paraguai, trazer de lá uma família do Paraguai, casar-se com uma mulher paraguaia, com uma indígena paraguaia, para retomar o processo de colonização ou retomada das terras indígenas, que eles chamavam de terras indígenas aqui de Santa Catarina. Por causa desse casamento, hoje, Morro dos Cavalos serviu como trampolim para outras 9 reivindicações. 9 reivindicações territoriais no estado de Santa Catarina saíram do Morro dos Cavalos. Araquari, Balneário Barra do Sul, Imaruí, Biguaçu, Major Gercino e várias outras. Então é um problema sério, é um problema grave, que, dia 4 de dezembro, o presidente Lula, atropelando um acordo, Pitanta, atropelando um acordo do Senado, atropelando um acordo que havia de não se fazer nada, enfiou goela abaixo um decreto homologatório, atendendo a desejos do movimento indigenista. E é preciso entender uma diferença entre sociedade indígena, porque existem várias sociedades indígenas no Brasil, mais de 280, 300 sociedades indígenas, e o movimento indigenista, que é a lógica é mais ou menos, a diferença é entre ecologia, que é uma ciência, ecologia, e ambientalismo, que é uma linha ideológica. O indigenismo é uma linha ideológica, é um ramo do socialismo que diz que só haverá justiça no Brasil quando o Brasil for reconhecido basicamente como toda ele terra indígena. Só haverá justiça quando toda a terra indígena foi devolvida para os indígenas. O que é, no mínimo, um absurdo. O Brasil já tem hoje 14% do seu território nacional demarcado como terras indígenas. Nós celebramos muitas delas como acertadas, corretas e válidas, ok, mas algumas delas precisam ser denunciadas. E eu faço isso nesse trabalho aqui, que foi contratado e pago por moradores da comunidade de Araçatuba e Maciambu. É um parecer antropológico, eles pagaram os meus serviços, não a minha verdade. Eu não estou defendendo, diferente do advogado que defende o comunitário, eu estou aqui defendendo a verdade, o que foi dito. E é esse laudo, é esse parecer que eu quero apresentar amanhã. Por isso que eu peço a votação de a gente fazer essa reunião amanhã, para poder falar com um pouco mais de tempo sobre a importância da alteração dos limites da terra indígena Morro dos Cavalos. Nós entendemos que no atual governo, presidente, não tem negociação, ou não haverá condições de contestação dessa terra, mas talvez haja condições de negociação dos limites. Nós entendemos que as comunidades de Araçatuba e Maciambu podem ser deixadas de fora, inclusive deixando-se de fora também um patrimônio do povo catarinense, que é chamada estrada litorânea, ou estrada real, como era construída. Essas comunidades, os moradores dessas comunidades, moram às margens de uma estrada que tem mais de 300 anos. O senhor José da Silva Paz, brigadeiro José da Silva Paz, primeiro governador de Santa Catarina, mandou abrir essa estrada, porque ele entendia que não bastavam só os fortes, as fortalezas na defesa, mas uma estrada que foi criada. Pois bem, essa estrada levou mais de um século para ser construída e hoje, vejam só vocês, será declarada como terra indígena, se não houver alteração nos limites propostos. Eu enviei esse parecer contratado e pago pela comunidade, enviei ao gabinete do senador Espiridião Amin, e o senador Espiridião Amin, já estava com isso na cabeça, lavrou o PDL 717, um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que susta os efeitos do decreto homologatório do Lula e que será lido na próxima quarta-feira, depois de amanhã. Para reforçá-lo, para apoiá-lo, é por isso que nós pedimos essa intervenção amanhã de, no máximo, 50 minutos, antes, poucas horas, ou poucos minutos antes da próxima sessão, também para proporcionar aos vereadores que aqui estão e que aqui também se comprometeram com a população, com os moradores da região, em fazer parte da comissão especial da questão indígena em Palhoça, para que eles possam se pronunciar
e para que possamos também ter um presidente dessa comissão, um relator dessa comissão. Por quê? Porque nós precisamos fazer diligências, negociações, conversar com a FUNAI, apresentar isso para a FUNAI, fazer uma série de atividades que essa comissão pode e deve fazer. E para acabar, senhores vereadores, que merecem a nossa atenção, merecem, quero denunciar, quero relembrar um fato que merece a nossa atenção e denúncia. Aquele tombamento do caminhão que aconteceu no dia 6 de abril. Ele só aconteceu, o Brasil inteiro viu isso, a Rede Globo iniciou o Fantástico do dia 12 com a imagem do caminhão tombando e tudo mais. Só aconteceu por um fator simples. Aquela curva do Morro dos Cavalos, todo o Morro dos Cavalos, toda aquela engenharia de estrada ali é complexa, né? Temos morro de um lado do outro, e as alternativas são pequenas, são poucas. O nosso querido governador Jorginho Melo antecipou-se e apresentou uma proposta. Apresentou uma proposta que, inclusive, foi aplaudida, foi levada lá para o governo federal e aplaudida pelo ministro de... Como é o nome do ministro? De Transportes, né? Pois não demorou um dia. Eu falei para o pessoal aqui, vocês querem apostar quanto que a comunidade indígena não vai aceitar? Não demorou 2 dias, já tem uma nota de repúdio da comunidade indígena Itati, dizendo que não foram consultados e que defendem os túneis, que custam 10 vezes mais, né? 2, 3 bilhões, parece. Enfim, esse é um tema, gente, que nós precisamos lutar, que os vereadores, eu quero convidar os vereadores aqui a tratarem esse tema com a seriedade que merece, e a melhor forma de fazer isso é defendendo, primeiro abrindo espaço para que a comunidade seja ouvida, que os moradores da região sejam ouvidos, 2, 3 representantes no máximo. Eu gostaria de apresentar esse trabalho para explicar por que ele é importante, por que nós devemos, por que o município deve defender a alteração dos limites da demarcação da terra indígena. E lembrando, vocês agora têm base jurídica legal. Desde dezembro de 2023, vocês têm a Lei 14.701, a lei aprovada, válida e vigente em território nacional, que não só permite, mas obriga a participação dos municípios no processo demarcatório. É com base nesse 5º artigo que o senador pediu a revogação da lei. Então, presidente, solicito então a votação para colocar em pauta essa reunião de amanhã. Eu convido todos os senhores vereadores amanhã às 17 horas. Quem quiser participar antes da sessão da Câmara, porque a sessão da Câmara vai prosseguir. Então, eu convido todos os vereadores que quiserem participar amanhã às 17 horas, que no qual vai vir alguns membros também para explicar para os senhores vereadores o que está acontecendo com a Palhoça. Seria muito importante você vir participar. A gente vai ter uma reunião aqui das 17 horas até às 18, depois das 18 começa a sessão da Câmara, sem problema nenhum. Aqui a gente vai formar a comissão amanhã também, já dos vereadores, para participar desse processo da demarcação, que no qual foi homologado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom, pessoal? E a sessão prossegue. Presidente, permissão, estou à disposição para participar da comissão, amanhã estarei presente. Tá bom, é muito importante formar uma comissão, os vereadores que queiram participar e trabalhar será muito importante.